Saudações, eu sou o William Moraes e este é mais um vídeo de perguntas e respostas que vai ser mais focado em um comentário com algumas perguntas, questionamentos e dessa vez com um tema bastante delicado, uma questão bastante incisiva, um dos maiores desafios da espiritualidade, se não for o maior desafio. A questão é colocada pela Jéssica Viana. Ela coloca no comentário uma minutagem de um vídeo que eu postei, no qual eu falo que as pessoas são usadas como obstáculos para outras pessoas, como forma de aprimoramento, como desenvolvimento, evolução. A permissão que existe para que nós mesmos tornemos nossos obstáculos, quando digo isso, me refiro a outras pessoas que podem ir contra a gente e vice-versa, aqui dentro deste contexto. Ela comenta: isso inclui estupro de inocentes, assassinatos, roubos, agressões de quem estava voltando do trabalho e vivendo sem saber o que iria acontecer ao voltar para casa. Isso inclui o fato recente da menina Vitória ter sofrido bullying na escola e apanhou de covardes só porque ela é autista. O aprendizado é sofrer até o fim da vida. Isso tudo é muito revoltante. Inclusive, tenho ansiedade porque desenvolvi justamente porque sofri com lixos em formas de seres humanos na porcaria da turma que dei o azar de cair na faculdade, com gente nitidamente com transtornos de personalidade. Eu respondi para ela e eu vou por partes aqui. A primeira parte da resposta que eu dei é que é muito natural que o primeiro sentimento, emoção que aflore seja revolta. É natural. Mas chega um momento que temos que ir além do natural para romper esse ciclo que acaba sendo perpetuado exatamente por causa das respostas. Respostas que não vão resolver a questão, sendo a questão o outro. O outro, se você revidar da forma errada, você estará apenas reforçando este ímpeto dele de ser também agressivo ou até insensível em relação ao outro. Claro, dá muito trabalho trabalhar outras pessoas e ninguém é obrigado, a questão é bem essa. Quando eu digo que é natural esse sentimento de revolta, é natural. A questão é o mais eficiente? Digo isso, por exemplo, em relação a pessoas que pegam um ladrão e resolvem linchá-lo, ou até mesmo um agressor. Isso resolve, de fato, o problema, sendo o problema a condição deste homem. Ah, mas nós tiramos ele deste mundo. Tiraram mesmo? Ou só fizeram com que ele perdesse o corpo dele temporariamente e voltasse ainda mais, quem sabe, problemático. Além de acarretar também questões que vão ter que ser trabalhadas em quem executou o ato também de violência em resposta. Claro, isso é muito complexo e delicado, e quando eu digo que não é fácil, é porque não é fácil realmente olhar com essa visão muito mais abrangente, mas que acaba se tornando necessária em algum momento. Eu espero, inclusive, que ela esteja vendo este vídeo, porque estou aprofundando, estou indo além do que eu falei com ela nos comentários. E trago para cá porque muitas pessoas não vão ler lá, e ela tem razão em questionar tudo isso. É realmente muito forte. Mas para mim,
e eu comentei com ela, só existem duas razões por passarmos por situações assim. Duas razões que fazem sentido para mim, claro, né? Talvez haja uma terceira, mas essa não faz o menor sentido, que seria o mero acaso, só existe isso aqui mesmo, não existe nenhuma força superior olhando, nos conduzindo e torcendo por nós. É cada um por si, e sequer existem muitas vidas, e é isso aí. É uma doideira aqui. Isso eu descarto, deixo de lado, porque a minha consideração a isso é 0,0000000, sei lá, 1%. As outras duas questões são, sim, um ajuste de contas para que a pessoa mude a perspectiva dela, caso ela tenha perpetuado algo similar, o que não estou dizendo que sempre é. Existe também outra questão, que é a de averiguar o quão estamos evoluídos nessa visão abrangente, até de sabermos que somos mais do que este corpo, que somos mais do que isso que está sendo tirado de nós, entre aspas, porque nada de fato é nosso, usufruímos, e mesmo assim, claro, existe o desconforto, mas como lidamos com este desconforto? Então, seria uma verificação de como estamos em relação a isso, até para ver se precisamos ainda estar aqui. E claro, isso também em paralelo a dar a oportunidade do outro manifestar isso, que é uma condição dele, colocar na prática para testar se é aquilo mesmo que ele quer para a vida dele, por quanto tempo quer, porque há consequências também. E a experimentação, ela tem como objetivo também se diluir, fazer com que ela mesma deixe de existir, por não ser mais necessária, o aprendizado daquilo ali já foi. São duas questões que acontecem com uma supervisão, com um olhar de forças superiores, sim, há essa permissão que aconteça, e principalmente porque aqui, nesse jogo da tridimensionalidade, que é bastante palpável, na qual sentimos profundamente a interação de várias consciências em vários níveis. Já falei disso aqui no canal e repito, fora daqui tudo é muito organizado, você vai estar na faixa de frequência que você está, na camada, dimensão, lugar, que agrupa todos que estão na mesma sintonia. Uma das funções do mundo físico é colocar todo mundo na mesma plataforma. Seres com diferentes evoluções e cada um servindo ao outro um bom tanto. Os que estão mais evoluídos servindo como exemplos de como vão agir, nem sequer reagir, agir em relação ao que fazem, em relação a ele. E essas pessoas também servem não só como modelo para os outros, mas elas estão testando a convicção delas. E essas aqui servem para testar essa convicção. Então, sim, há essa permissão, e cai naquela questão do paradoxo do Epicuro, né? Se a gente realmente levar para esse lado de que há um Deus onipotente, onipresente e, enfim, onisciente, né? De que se Deus é bom, ele não pode ser poderoso, onipotente. Porque ele permite que isso aconteça, ele não pode ser bom. Se ele é bom, ele não tem força para impedir. Se ele tem força para impedir e não impede, ele seria mal. Mas é o paradoxo de Epicuro, se vocês pesquisarem aí, tem várias questões que vão sendo colocadas ali, inclusive o livre-arbítrio. E no exemplo que eu dei do RPG, como a vida sendo um jogo, com muitas possibilidades de respostas e reações a uma situação, sim, eu como narrador, como mestre, prevejo muitas possibilidades de respostas e muitos caminhos, e todas elas são válidas e levam para um outro caminho. Então o livre-arbítrio seria essa questão de você
criar novas ramificações e explorar novas possibilidades de ação e reação de acordo com a sua resposta. Então não se trata apenas de uma resposta, e mesmo que fosse apenas uma, essa resposta ela é variável. Agora, essa questão de colocar uma palavra merecem, as pessoas merecem passar por isso, é mais delicado. A palavra merece sugere que é justo. É mais do que isso. Tem uma carga de quase desejo de que a pessoa passe por isso. E talvez a questão seja necessidade. Essa pessoa precisa passar por isso, é diferente. Muda o sentido da coisa toda. E o precisar está dentro desse contexto. Agora, poderia ser diferente? Poderia. E isso é o mais triste. Poderia ser diferente. Eu já falei várias vezes na minha vida, não precisava disso. Para reações de outras pessoas que foram exageradas, ou até minhas, que eu fiz e que não precisava ter sido daquele jeito. Porém, eu acho que precisava, porque foi. Foi natural. Foi essa constatação. Agora, poderia ter sido diferente? Poderia, e sempre pode. E volta ao que eu falei no início. Para rompermos esse ciclo de eu bato, o outro ganha o direito de rebater, e aí por causa disso, esse aqui tem o direito de bater de volta e fica nessa constante, até que alguém se desvencilhe dessa condição, e sim, talvez seja testado, como eu disse, a pessoa chegar a entender é um passo. Ela mostrar que aquilo passou a fazer parte dela intrinsecamente, que ela compreende mais do que entende. Porque existe uma diferença de saber, que é só conhecimento, e compreender. A compreensão é o entendimento do saber. E isso muda a pessoa. A questão é, existem limiares. Eu acabei de compreender algo. Então, se eu for colocado à prova, talvez eu volte, eu seja puxado pela gravidade de todo aquele drama existencial pautado na violência. Agora, falando sobre o natural, sobre, então essas pessoas têm que passar por isso, eu já falei disso aqui. Então essas pessoas têm que passar por isso, eu não posso fazer nada, é melhor que eu não faça nada. Eu vou tentar achar o vídeo sobre o qual eu falei sobre isso e colocar na descrição aqui embaixo. Mas, resumindo, para não ficar repetitivo para quem acompanha todos os vídeos, se eu estou em cena, eu considero que a vida me considera. Se eu estou em cena, eu digo no mundo, não é só na cena que está acontecendo. Eu já intervi, eu já evitei que um morador de rua fosse espancado por um segurança de loja porque não queria ele ali perto, pedindo esmola para quem saísse da farmácia, que era o lugar onde o segurança trabalhava. Ele deu um soco no homem e a segunda eu já segurei a mão dele e com gentileza falei, não, chega. E me coloquei entre os dois e dialoguei. E a minha postura fez com que ele parasse. Já contei essa história em outros lugares também. Então, vou resumir aqui. A questão é a seguinte. Se eu existo, eu tenho a minha natureza de não concordar com a violência, de tentar romper esse ciclo de violência, seja ela qual for, eu vou fazer algo para impedir. Talvez é uma equação, talvez seja uma equação, onde todos os envolvidos são considerados, inclusive eu. O teste pode ser para mim. Um teste que vai me colocar e eu estar ali vai fazer com que os outros dois repensem. Então não é só uma questão de dois. São todos os envolvidos.
E a minha natureza é fazer o possível para impedir. Eu cito muito o RPG como modelo de vida, e é isso, o narrador me conduz para uma cena, para um lugar, ou conduz outros personagens, dependendo do contexto. Se eu estou muito determinado a ir a tal lugar e preciso passar por uma experiência, ele conduz outros que vão chegar lá e criar aquela situação. E se eu estou ali, é porque eu conto que a vida conta comigo para fazer diferença. E eu vou fazer. Se eu estou aqui, é para eu estar aqui. Ah, mas você não está perfeito ainda e pleno. Não. Mas aí é que está. O ponto no qual eu cheguei já é o suficiente para eu fazer algo em determinadas situações. E isso faz com que eu mude o meu patamar, o meu nível. O RPG tem muito nisso, questão de nível evolutivo. E passo a ser considerado para outras cenas e situações, para até ajudar outros jogadores, porque no RPG a questão de jogadores é mais limitada. Aqui não, aqui somos todos jogadores, é simultâneo. Então sim, essa questão da natureza ela tem que ser levada em consideração. Eu já tive o meu momento de revolta, é o mais imediato, é a que vem, e aflora, e ainda tem isso em mim. E eu é que tenho que segurar. Quando eu era criança, bem pequenininho mesmo, eu andava com a minha mãe para ir fazer comprar tomate, essas coisas. E eu via carroceiros chicoteando cavalos. Nossa, na minha mente, quantas vezes eu escalei aquilo, tirei o chicote da mão do homem e chicoteei ele para ele ver como é que era. Quando eu era criança. E libertava o cavalo. Na minha mente, libertava o cavalo. Porém, isso não resolveria a questão de ninguém, até porque eu não poderia cuidar do cavalo, não dava para levá-lo para casa. E o homem ia ficar mais irritado ainda e descontaria ainda mais no cavalo, se fosse o caso, só para mostrar que é ele que manda na situação. Entendeu o que eu quero dizer? Não é a melhor resposta. E para concluir, o que eu não disse para ela e trago para cá, que eu acho muito importante é, sim, principalmente agora que nós temos acesso a todas as informações que acontecem. É professora que é esfaqueada e por aí vai. E nós podemos trabalhar o quanto isso vai nos afetar, para começo de conversa, tentar olhar com uma compreensão maior, mas principalmente equilibrar o que estamos consumindo. Você saber disso vai fazer significativa diferença para isso que aconteceu? Não. Ah, mas talvez eu evite que aconteça comigo. Tá, ok, isso é válido. Mas será que não vai te colocar num padrão de medo e raiva e sentimentos pesados que vão te deixar ainda mais atrelado, atrelada a essa condição? Porque tudo é alimento. A mente, então, nossa, não é só você, o que você consome é uma semente. Aquilo vai brotar e muitas vezes para além do seu controle. O subconsciente é voraz. Ele Então, equilibrar. As boas notícias não chegam muito. Não dá ibope. E tem muita gente fazendo muita coisa boa, sim. Tem muitas pessoas boas no mundo. Então é equilibrar e entender que existem pessoas muito primárias ainda, muito primitivas, muito brutas, e pessoas que já alcançaram uma sutileza que encanta, que nos dá esperança, e é necessário isso. E o cuidado que eu peço é porque senão essas coisas ruins que acontecem não só vão ter aquele peso de gravidade onde elas aconteceram, como vão criar outros núcleos, ou vão sugar essas pessoas
e vai aumentar a sua massa. Sim, nós temos que trabalhar para não entrarmos para as fileiras de uma condição que não é satisfatória para ninguém. Bem, é um assunto bem delicado, a gente pode continuar conversando nos comentários, sempre lembrando que quem fizer contribuição via Pix, deixe por gentileza o e-mail. O meu e-mail para contribuição é portalwilmor@gmail.com. Não deixe de deixar o seu para que eu mande links das aulas que eu estou fazendo às segundas-feiras. Eu quero fazer outra live, talvez eu faça na quarta-feira. Fiquem atentos na quarta-feira seguinte, que agora eu não sei que dia é, porque eu estou gravando este vídeo com alguma antecedência por causa do feriado. Eu vou com o meu pessoal para um sítio. Nós vamos descansar? Talvez, porque a intenção é treinar lá para um evento, ensaiar para um evento grande que vai ter em maio. Como era feriado, a gente acabou usando a oportunidade. Mas na quarta-feira seguinte é provável que eu faça uma live, mas eu faço um vídeo de chamada na segunda-feira, curtinho, alguma coisa assim. Eu quero ver se eu faço sorteio de novo, apesar de estar oferecendo essas aulas, esses vídeos interativos com quem contribui. Eu quero ainda voltar a fazer sorteio de esculturas. Muito obrigado por sua atenção e que todos nós façamos a nossa parte de acordo com a nossa natureza, tentando melhorá-la sempre. Até me lembrei agora aquela historinha do monge que tirava um escorpião que estava se afogando e o escorpião o picava e por reflexo ele deixava cair, mas ele pegava de novo, alguma coisa assim, não lembro agora. E o outro monge aprendiz pergunta para o mestre por que ele continuava salvando o escorpião se o escorpião o picava. E ele disse, é a natureza dele picar, assim como é a minha, salvá-lo, ou fazer o possível para ajudá-lo. Algo nesse sentido. Mas comentem, vamos conversando. Tem duas pessoas aqui que se eu sentasse para tomar um chá, até falei com uma delas. É a Kira, que é uma sigla, não sei se é sigla, K-I-R-A, porque tem pontinhos ali, e o Vitor Santos, que sempre colocam observações bastante pertinentes e eu tenho certeza que passaríamos uma tarde tomando chá e falando, deliberando sobre questões e nem perceberíamos o tempo passar. Mas, por enquanto, o que nós temos aqui é essa ferramenta para usar. Acho que o Vitor Santos, se não me engano, é até de Portugal, pela linguagem, pela forma como ele usa as palavras. Não tenho certeza. Me diz aí, Vitor. Então, é isso. Vamos conversando, vamos fazendo essa rede aqui de conexão e nos ajudando, porque sim, o mundo precisa que não percamos as esperanças, as forças, e elas vão ser atacadas. Acreditem. Aliás, tem uma pessoa que me falou que não é só isso que acontece de violências aí, não. Ela está em luto profundo e não está conseguindo lidar. Tem meses que o amor dela se foi e ela tentou conversar comigo. Ela conversa comigo na tentativa de continuando. E ela disse por que Deus permite que pessoas criem vínculos tão fortes com outras pessoas, sendo que haverá essa separação e acontece acidentes que você não pode culpar ninguém. Não é alguém que foi lá e matou. Foi as circunstâncias da vida. E aí é aquilo, ou acreditar que não existe uma força superior que está ciente disso tudo, ou se existe, que ela permite que aconteça. Qual é a razão? Talvez seja isso, de aprendermos, crescermos, para não precisarmos aprendermos com a dor. Porque tem sim como aprender de outra forma. Mas uma das formas mais eficazes é a dor. Tanto é que a dor traz muita gente em busca de respostas, muito mais do que quando a pessoa está plena e feliz. Estou mentindo? Infelizmente, acho que não. É isso. Hasta.